May it be an evening star shines down upon you. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. When dark Eu louvo a Deus não só pela minha vida, como pela vida de todo ouvinte deste canal. Amém? Aonde você me ouve, nos 4 cantos desta terra, nos 5 continentes desse mundo, no interior desta África. Se você pode, curve a tua cabeça. Amém? Eu oro em nome do Pai, oro em nome do Filho e do Espírito Santo. Senhor, usa de misericórdia para com todos nós nesta hora, Pai. Nos conforme, Pai, nesta hora, a imagem do Teu Filho querido e amado, que deu sua vida lá na cruz do Calvário, que deu sua vida por cada um de nós, pecadores. Pai, nós nos curvamos diante de Ti, nós nos dobramos porque reconhecemos que Tu és Senhor nos céus e na terra e debaixo da terra. Pai, reconhecemos o quão pecadores nós somos, oriundos de uma descendência de pecadores. Nossos ancestrais, nossos antepassados, nossos pais e nós mesmos, assim como os nossos filhos nascidos no pecado, transgredimos a Tua lei. Violamos os Teus preceitos, violamos os Teus mandamentos. No lugar do certo, continuamos fazendo o errado. E nos arrependemos, meu Pai. Nós queremos nos voltar e nos voltamos nessa hora pedindo ao Senhor por misericórdia. Usa de misericórdia para conosco, meu Pai. Não desista de cada um de nós, meu Pai. Não te canses. De tão longe nos tens transportado. Da terra da escravidão nos tiraste, meu Pai, e no deserto nos fizeste atravessar pelo mar, Senhor, e no deserto, meu Pai, nos fizeste chegar até a terra prometida. Olha o quão ingrato nós temos sido. Usamos tudo que é Teu de favor, meu Pai, e ainda damos de ombro, damos de costas, mas estamos aqui, Senhor, pedindo pela Sua infinita misericórdia. Nos ensina, Jesus, a andar nos Teus caminhos, a fazer o que é certo. Meu Pai, seja precioso aos Teus olhos as nossas vidas. Nos ajuda na caminhada, meu Pai. Perdoe a multidão dos nossos muitos pecados. Senhor, não se aparte de cada um de nós, meu Pai, o Teu olhar. Pois a Tua palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando pelos Teus fiéis. Assim como procuraste e achaste Maria, na qual, meu Pai, o Senhor considerou como vaso, na qual o Senhor achou de misericórdia, para através dela, meu Pai, fazer a concessão e o nascimento do Teu Filho querido e amado, Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Rei. Nós te pedimos, meu Pai, escreve o nome de cada um de nós no livro da vida e nos ensina a andar nos Teus caminhos. Meu Pai, nos toma pela mão direita, nos guarda, meu Pai. Não nos deixes vacilar, não nos deixes tropeçar, não nos deixes cair, não nos deixes, meu Pai, olhar para trás, Senhor. Aprendemos com a lição da mulher de Ló. Meu Pai, não que sejamos melhores, meu Pai, mas todavia a Tua misericórdia se estende a cada um de nós, pecadores. Nós não merecemos a graça, mas foi por essa graça que fomos alcançados. Todavia te pedimos, Senhor, te pedimos, nos ajude, nos toma pela mão direita, Pai. Consagra, Pai, a Tua palavra e fala conosco, meu Pai. Dai-nos o Teu saber, o entendimento, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. É o que desde já te pedimos e nós te agradecemos, Pai, para a honra e para a glória e louvor do Teu santo e do Teu poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Igreja de Cristo, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Abra aí o teu livro, se você pode,
Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Amém? Diz o subtítulo na minha Bíblia, não sei como está na Bíblia do amado ouvinte. Na minha Bíblia diz: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Oh, Jesus Cristo. Em outra Bíblia que eu tenho aqui, ela diz o subtítulo: o vaso do oleiro. Amém? Tal como tenho dito e porque aprendi. Amém? Que as palavras sinônimas, elas não alteram o agir, o poder de Deus por intermédio da sua própria palavra. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aqui no versos de número 1, deste capítulo 18, diz abertamente, amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação, de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aqui, a partir do verso de número 8, amém? A partir do verso de número 8, Deus fala claramente que se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Amém? Igreja de Cristo. Na verdade, a prova de que o Todo-Poderoso estava disposto a perdoar e reconsiderar o seu julgamento
era o constante alerta que ele dava por meio de Jeremias, o seu profeta. Amém? O desejo maior do Altíssimo, o desejo maior de Deus, o desejo maior do Criador, amém? Era desviar a sua ira e poder se compadecer do seu povo. Mas, para fazer isso, igreja, ele esperava o arrependimento por parte da nação. Amém? Isso significa que não existe destino traçado ou propósito inalterável em toda a vida. Amém? Em toda a vida na qual somos peregrinos, não existe propósito traçado, destinado. Amém? Ou propósito inalterável. Amém? Em nossas vidas não existe. Amém? Tanto no passado como nos dias de hoje, a palavra de arrependimento continua sendo a mesma. Amém? Na verdade, aqueles que compreendem que Deus corresponde às atitudes humanas entendem a importância da obediência. Amém? Lá no livro de Samuel, 1 de Samuel, igreja, aí no capítulo de número 15, a partir do versos de número 22, vamos ver que está escrito na palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Amém? Glória a Deus. Aqui no verso de número 12, do livro de Jeremias 18, diz: mas eles dizem, amém? Não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Do seu mau coração. Olha a mente humana, igreja. Olha a mente perversa. Mas eu quero falar abertamente para a minha vida. E quero falar abertamente, se você está de boleia nessa palavra, para que você também aprenda e você entenda. O Altíssimo, igreja, ele não age com as pessoas de modo arbitrário. Tira isso de dentro de você. Amém? Mas segundo o seu caráter justo e reto. Amém? Mesmo sendo Deus soberano, Deus, ele respeita a escolha de cada ser humano. Ele respeita as tuas escolhas, respeita as minhas escolhas, mas contudo, diante da minha conduta e da conduta de todo ouvinte e da conduta de todo o povo, toda a humanidade, amém? Da conduta de todas as pessoas, igreja, ele também fica livre para abençoar ou corrigir, favorecer ou desfavorecer. Isto é, se uma pessoa age segundo o próprio querer e ignora as repreensões divinas, colherá os frutos das suas ações. Amém? Vale lembrar para mim e para você que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E sabemos nós que o processo de colheita, ela é transbordante, ela é sacudida, ela é recalcada. A colheita vem multiplicada. Amém? Por uma só ação de mal, ela pode trazer muito estrago. Amém? Mas, aprende, igreja. Se ela voltar atrás, se a pessoa voltar atrás e se arrepender de suas más atitudes, Deus também mudará seus planos em relação a ela e lhe dará uma nova oportunidade de mudança e de progresso. Amém? Jeremias, o profeta, ele esperava que a nação se corrigisse
a fim de não ser julgada por Deus, amém? Mas ela decidiu seguir a dureza do seu próprio coração. Assim conforme muita gente tem seguido a dureza do seu coração enganador. E já diz a palavra que o coração, ele é desesperadamente corrupto e enganador. Amém? O coração nos engana. Há quem diz assim, eu já não vou mais para a igreja porque a igreja é o meu coração. Quem disse que o teu coração é a igreja? A própria palavra diz que o coração humano é enganador. Todo aquele que se apoia no seu coração, ele está a construir para si próprio um castelo erguido na areia. Um castelo erguido com uma base de areia. É uma questão de tempo. Amém? É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Esse castelo alto, esse castelo na qual você jogou tanta confiança, tanto investimento, daqui a pouco ele vai cair. Ele vai cair. E vai cair bem grande. Tal conforme cresceu grande, também ele vai cair bem grande. Amém? Igreja de Cristo. Enquanto eu estava assentado à mesa, comia alguma coisa, a primeira refeição do dia, amém? Quase 17 horas, amém? Glória a Deus. E enquanto comia, eu ouvia, a partir do telefone, uma das pregações na qual Deus havia me mandado fazer, com o título Arrependei-vos, amém? Eu ouvia atentamente a palavra do Senhor, usando a minha vida, a minha língua, a minha boca, e eu meditava. E enquanto meditava, Deus falava no meu espírito acerca dos vasos, amém? Deus falava acerca dos vasos. Pega o espírito, igreja. Agora vamos entrar no teor da mensagem. Deus falava no meu espírito acerca dos vasos. E Deus me mandava olhar para o copo na qual eu colocava água de beber. Eu coloquei água em um copo até ao meio. E em outro copo havia também um pouco d'água numa taça. Havia na mesa dois copos, né? Um copo de beber água e uma taça para tomar aí um sumo natural. Então, Deus me mandava olhar para os dois copos. Eu havia metido água na taça porque a minha filha quis beber um pouco d'água. Então eu coloquei um pouco d'água para dar de beber à minha filha. Só que ela não acabou a água, amém? Então peguei naquela taça, naquela água que sobrou da taça, coloquei por cima da mesa. E eu também queria beber água, coloquei água até ao meio do copo que eu estava para beber água. Antes de beber a água, Deus mandava olhar para esses dois copos. E eu olhei. Eu olhei atentamente aos copos. E ele dizia, são vasos. Amém? Assim como estão esses copos, também muitos são os vasos que eu tenho levantado. Por que muitos líderes de ministério, muitos líderes de ministérios já não recebem mais o transbordar da porção de Deus? Deus me perguntando isso. E eu, sem resposta para dar no momento, comecei a entender a mensagem da cruz. E aí Deus dizia assim, Deus me levou sobre aquela viúva na qual o profeta mandou ela entrar dentro da cozinha dela, fechar a porta e inclinar
o pouco do azeite que estava sobre aquela vasilha e derramando por sobre outras vasilhas. Amém? E derramando por sobre outras vasilhas. E à medida em que ela ia derramando sobre as outras vasilhas, ia se enchendo as vasilhas na qual ela pedira por empréstimo nos seus vizinhos. E quando é que o azeite parou de jorrar, transbordar? Quando já não havia mais lugar, mais vasilha para transbordar, para colocar o azeite. Depois que não teve mais lugar para colocar o azeite parou de jorrar, igreja. Você entende? Você pega o Espírito, a mensagem da cruz. Amém? O azeite só parou de jorrar, só parou de descer nas vasilhas, porque as vasilhas já estavam cheias. Pega o Espírito. As vasilhas já estavam totalmente cheias. Amém? Então, quando as vasilhas estão cheias, já não tem mais aonde derramar o quê? O azeite. Amém? O azeite só se derrama aonde tem quê? Onde tem vasilhas vazias. Quanto mais vazia for a vasilha, então tem espaço para derramar o azeite. Amém? Deus seja para sempre louvado. Amém? Deus seja louvado. Então, igreja, enquanto a viúva enchia todas as vasilhas, as vasilhas acabaram. E quando terminou as vasilhas, o azeite que estava sobre a mão da viúva, ele parou de jorrar, porque já não havia mais aonde jorrar o azeite. Amém? Já não havia mais aonde jorrar o azeite. Amém? Então, assim o azeite parou. Quando é que o azeite para de jorrar? Numa vasilha, num vasilhame. Quando o vasilhame já está cheio, para que não haja desperdício do azeite, então o azeite para de jorrar. Assim também são os vasos. Deus levantou muito ministro, muita ministra para o Evangelho de Cristo. Deus levantou ministros de louvores. Deus levantou muitos servos, levantou apóstolos, profetas, doutores, levantou pastores, cada um com seus dons que Deus atribuiu. Amém? Mas, por que em muitos desses ministérios e em muitos lugares já não haja mais o levanta e anda? Por que muitos destes já não operam sinais e maravilhas como nos tempos na qual foram chamados? Porque ainda estavam vazios e dependiam do enchimento do azeite, dependiam do enchimento do Espírito Santo, que é o verdadeiro azeite. Eles dependiam, assim como muitos dependiam do Espírito Santo. Só que depois que esses vasos se encheram do azeite, fecharam as portas para o Espírito Santo transbordar. Já não entra mais o azeite. O Espírito Santo já não tem mais espaço, mais lugar para se expressar dentro do vaso, porque o vaso está cheio. Deus mostrava claramente assim: as pessoas já não recebem mais de mim porque estão cheias. E todo vaso que é cheio, ele leva consigo o eu em nome de Deus, mas transpira esse nome, que é nome da divindade, nome do Deus único e verdadeiro, e leva consigo, e se identifica como sou, pega nos títulos de Deus e usa como pertences particular, pega
nos utensílios de Deus e usa para si, para fins particulares. Igreja de Cristo, eu vou falar abertamente para você. Lembre-se que, apesar de você ser um vaso usado por Deus, se posiciona como vaso. Não queiras tu ocupar o vaso de Deus. Se tem profetas que eu respeito muito na Bíblia, amém? Eu respeito todos, mas eu tenho muita admiração pelos feitos do profeta Eliseu, amém? Recebera do profeta Elias uma palavra que diz assim: tudo e todo milagre que Deus fizer na tua vida não é teu. Não é você quem fez, é Deus. E nunca receba nenhuma recompensa por um milagre feito. Esse alerta é para mim. Quando eu entendi e ouvi essa palavra, eu hoje entendo porque que muitos que Deus levantou morreram com a mesma graça. Eu entendo o porquê que Elias fora levado com um carro de fogo. Eu entendo porquê que Eliseu, mesmo depois de morto, ainda a porção de Deus repousava nos seus ossos. Igreja de Cristo, se alguém tem que aparecer, esse alguém não sou eu, não é você. Amém? É Cristo. Foi Ele quem passou adiante de nós, quem se fez culpado na cruz do madeiro. Foi Ele quem comprou os meus e os teus pecados. Foi Ele quem carregou a cruz, mesmo com todo o poder e glória, mesmo sendo Deus na posição de filho. Ele se fez ovelha, levada ao matador. Amém? E Ele cumpriu com zelo, cumpriu com dedicação, fazendo a sua obra de graça. Igreja de Cristo, vai o alerta para a minha vida e para a tua vida. Se você é vaso, pega o Espírito. Se você é vaso, continua na posição de vaso. Continua na posição de vaso. Porque vaso que é vaso, ele deve se esvaziar para que o azeite entre. E quando o vaso está cheio, lembre-se que o azeite já não vai entrar, para que não seja desperdício. Amém? Então, para muitos vasos que já estão cheios, o Espírito do Senhor já não enche mais aquele vaso. Já não enche mais aquele vaso. Já não enche mais aquele vaso. Por quê? Porque o vaso já está cheio, o vaso está ocupado, como muitos vasos estão ocupados, estão cheios de si mesmo, estão cheias de si mesma. Agora, o nome que é nome de Deus, que se chama eu sou, eles transportam esse nome, eu sou, para si. Vale te dizer uma coisa, você até pode estar cheio, mas só que há um detalhe, há um porém. Aquele que enche o vaso já não está mais contigo, mas você ainda está cheio. Esse termo de dizer que você está cheio da letra, porque a letra ficou. Os vestígios da letra, assim como ficou no diabo, o diabo quando caiu, ele levou consigo
todo o treinamento que recebeu, as instruções. Mas há um porém. A graça lhe foi tirada. O diabo, ele até se transforma em anjo de luz, como muitos anticristos têm se transformado em cima do altar, na frente de um púlpito. Pregam até a palavra, mas e a letra que está aí? Só que, em 2 de Coríntios 3,6, nos ensina claramente que a letra mata. Aonde só tem letra, não tem avivamento. Aonde só tem letra, não tem vida. Aonde só tem letra, não tem salvação. Aonde só tem letra, não tem cura, não tem restauração, não tem arrependimento, não tem conversão. Aonde só tem letra, não tem palavras movidas pelo Espírito Santo para fazer o pecador se arrepender. Cuidado, igreja. Eu falo para você que é vaso. Se você está na posição de vaso, se posiciona como vaso. Continua com a mesma graça na qual você foi chamado. Continua na mesma posição, igreja, não sai da posição. Deixa o Espírito Santo continuando a ver você se diminuindo. Se diminua para que ele cresça. Quanto mais ele derramar o azeite, se esvazia. Se esvazia, igreja. Não deixa o Espírito Santo notar que você já está cheio. Se esvazia. Você já viu uma cachoeira? Quem já foi para uma cachoeira sabe. Desde pequenininho que você passou por aquele lugar, você continua a ver que a fonte onde a cachoeira faz descer a água é a mesma fonte, é o mesmo lugar que recebe a água que vem de cima. Mas a cachoeira, ela nunca fica cheia. Quanto mais vazia ela está, mais a água que vem do alto transborda. Mais água que vem do alto transborda. Mais água que vem do alto transborda. E quanto mais cair a graça de cima para baixo, a cachoeira vai distribuindo aquilo que recebe. Vai distribuindo aquilo que recebe. Porque quando você não distribui mais o que você recebe, você vai ficar cheio. Você vai ficar cheio, cheia. E quando ficar cheio e cheia, acabou. Acabou. Findou a era, os dias de graça na tua vida. Eu falo para você, líder de ministério, cuidado com teu enchimento. O que o Espírito Santo precisa não é que você responda toda hora. Para de responder toda hora. Tem momentos em que você está dentro da casa, na posição de profeta Eli, e é com Samuel com quem Deus está a falar. Dentro da tua própria casa. Ainda é com Samuel que Deus está chamando pela 4ª vez. Samuel, 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 Samuel. E quando Deus vai abrir a boca, através da resposta de Samuel dizendo: eis-me aqui, o teu servo ouve. Deus acaba de desabafar com uma criança. Cuidado, igreja. Eu aprendi bem e repasso o aprendizado da palavra para com você que me ouve. Tempos de igreja não credencia ninguém para ir morar nos céus. A antiguidade é o ditado do mundo, dizer que é um posto. Mas com Deus é o contrário. Presença vale mais do que experiência. Muitos ainda se apoiam na experiência, na antiguidade. Por ser motorista antigo, eu já conheço a estrada. E por já conhecer a estrada, anda na velocidade que anda. Já não tem mais medo do perigo. Amado, amada, se você é de Cristo,
continua com a mesma graça na qual você foi chamado. Continua obedecendo os preceitos e mandamentos. Se Deus disse pondera a vereda dos teus pés, pondera. Se Deus disse que você tem que ser cauteloso, seja cauteloso, cautelosa. Continua a depender da graça. Continua a depender da graça. Continua dependente de Deus. Porque tem missões que você quer ir. Você pode acabar indo. Mas vale te dizer que você vai sozinho. Você vai sozinha. Duro é chegar na guerra como o povo de Deus, ordenado por Josué para derrubar a cidade de Ai. Eles até foram com a palavra de Josué. Mas há um porém. O Espírito Santo não foi com eles. Deus não foi com eles naquela guerra. E diz a palavra que eles saíram de lá fugidos. E é na fuga, é no recuo, que 36 vidas se perderam naquele lugar. Cuidado com o enchimento. Cuidado com as coisas proibidas. Cuidado com os anátemas, na qual você está guardado dentro de você e que está a fazer o enchimento. Tudo aquilo que Deus não mandou guardar, não guarda dentro de você. Tudo aquilo que Deus proibiu como anátema, tira de dentro de você. Porque se você estiver a preencher o teu vazio, o teu vaso, com as coisas que não provém dele, com conselhos que não provém dele, com direção que não provém dele, cuidado. Talvez você está a começar agora, só tem ainda 10 anos de caminhada, 5 anos de caminhada, 15 anos de caminhada. Meu amigo, continua a dependendo da graça. Porque pessoas de nome, pessoas famosas, vão chegar para fazer aliança contigo. Pessoas que vão vir, que já tem fama, tem estrada, tem nome no mercado, vão vir tentar fazer aliança contigo. Não cometa o mesmo erro que Josué cometeu, fazendo aliança com seus adversários. Que pegaram pães bolorentos, roupas bolorentas, rasgadas, calçados rotos, para enganar dizendo que esse pão que você vê hoje bolorento, saímos com eles desde a terra na qual partimos. E no percurso da caminhada o pão se estragou no caminho. Cuidado com o engano. Cuidado com muita gente que vai tentar enganar você. Vaso. Cuidado com as alianças na qual você quer fazer. Cuidado. Vale te dizer que os olhos de Deus passam por toda a terra procurando pelos fiéis. Se posiciona como Maria. Deixa os olhos de Deus te alcançarem. E mesmo quando te alcançarem, coloca o teu rosto no chão. Não estufa o teu peito, nem anda de cabeça olhando para o alto. Não empene o teu nariz. Continua com a mesma graça, igreja. Quando Deus te chama, se apresenta de cabeça abaixo e se dobra e diz: eis-me aqui, Senhor. O teu servo ouve. A tua serva ouve o que o Senhor tenciona falar para o vaso. E recebe as instruções e pratica somente o que o Senhor ensina e manda distribuir. Seja uma cachoeira, igreja. Seja uma cachoeira para distribuir o azeite. Seja apenas você uma fonte, um manancial para abençoar muitas vidas. Seja um canal de bênção para abençoar muitas vidas. Não retenha a bênção somente para ti. Mesmo na época dos profetas,
tinha o profeta principal e tinha os filhos dos profetas que também eram profetas. Você lembra quando Eliseu estava assentado com os filhos dos profetas? Eles fizeram um guisado, porque um deles foi buscar ervas para fazer um guisado. Só que, na distração, uma erva venenosa foi recolhida e, misturada com as outras ervas, foi colocada na panela. Até que um dos profetas menores deu conta que a morte estava na panela. Quando ele vai dizer ao profeta Eliseu, a morte está na panela, Eliseu, servo do Senhor, usou o mecanismo propício, orientado pelo Espírito Santo, para repreender a morte que estava na panela. Meu amigo, minha amiga, se Deus não falar, a gente não sabe nada. Mesmo sendo colocado na maior e na mais alta posição, Deus, ele ergue sempre do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Deus sempre vai levantar as coisas loucas para confundir as sábias. Enquanto você continuar dependendo da graça, Deus vai falando com você. Enquanto você continuar fiel dependendo somente da graça, do azeite do alto, Deus vai continuar a derramar o azeite sobre a tua vida. Tem muita gente que já está muito crescido. E nós sabemos que todo crescido não aceita ser podado. Deus mostra para os seus vasos como é que as árvores que estão na cidade, de tempo em tempo, têm que ser podadas. Mas tem muito vaso que já se acha crescido demais, que não aceita ser podado. Não aceita ser podado. Daqui a nada, as suas folhagens, elas vão te cobrir. Tem muito vaso que já está coberto pelas suas próprias folhagens, pelas suas próprias concupiscências. Cuidado. Deus está me mandando se dirigir a você que é vaso. Cuidado com o perigo das tuas próprias folhagens. Elas vão cobrir o teu tronco. E quando cobrir o teu tronco, você já não será mais reconhecido como árvore. Continua sendo vaso. Continua a se esvaziar. Deus enche, você serve nos copos. Porque se é vaso, o vaso enche para dar de beber aos copos. Como é que você guarda tudo para ti? Assim você é vaso da onde? Quer ficar cheio? Com o pouco que recebeste? Continua. Porque Deus tem novidade todo dia. Deus tem novidade todo dia. Aquilo que Ele traz é novidade. E você participa um pouco e distribui tudo. Espera de novo, depende de novo da graça e Ele vai ver que está de novo vazio, vai despejar uma novidade. Uma nova novidade. Já não é o mesmo de ontem. E vice-versa. E desta feita, será desde o dia do teu chamado até o dia da tua partida. E se Ele quiser enviar um carro de fogo para transportar você para o céu, você vai ser arrebatado à parte. Se Ele quiser. Se Ele quiser te arrebatar à parte, vai te arrebatar à parte. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus está falando agora no meu espírito. Se Ele quiser te arrebatar à parte, Ele vai te arrebatar à parte. Com a mesma graça do teu chamado. Continue na brecha. Se coloca na brecha.
e nunca sai da posição. Continua como cachoeira. Ele despeja e a cachoeira distribui. Seja um canal de bênção para abençoar muitas vidas. Seja um manancial de águas vivas. Recebe e distribui. Recebe e distribui. Não fica cheio. Porque todo cheio, todo vaso que está cheio, Deus não usa. Deus não usa vaso que está cheio. Deus não usa vaso ocupado. Se desocupa. Amém? Deus seja para sempre e eternamente louvado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade de Deus, para você que é vaso, para mim que sou vaso, eu entreguei. Amém? Continua. Continua na posição de vaso. Deixa o Senhor encher o vaso. Amém? Glória a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Pai querido e amado, graças te dou. Te exalto, te bendigo e engrandeço o seu grande nome. Muito obrigado por cada dia, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino, obrigado pelo teu maná, obrigado pelo teu azeite. Obrigado, meu Pai, por fazer de mim um canal de bênção para abençoar muitas vidas. Obrigado por todos os vasos que o Senhor levantou antes de mim, por todos os vasos que o Senhor tem levantado, por todos os vasos que o Senhor vai levantar. Obrigado por todos os líderes de ministérios, por todos os pastores, por todos os teus servos que são vasos, que ministram, pregam e ensinam a tua palavra. E pregam a tua palavra na positiva. Eu abençoo a todos e a todos os ouvintes. Abençoo a todos os cristãos, a todas as obreiras e obreiros. Abençoo a todos os que temem o teu grande nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica na paz. Shalom.